Amém. Senhor Deus, Amém. entramos na tua presença nesse momento. E Senhor, obrigado. Senhor, sabemos, Pai, que somos débeis, sabemos que somos fracos, mas na Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte, porque estamos em Cristo Jesus e Cristo está no meio de nós. Cristo é o cabeça da nossa igreja e nós estamos hoje embaixo da sua cobertura para orar, para buscar a tua palavra, para cultuar o teu nome nesse momento, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. É, Irmão, você sabe que o sentimento que gerou aquela mensagem que o irmão Amaury passou, né? Em relação à abordagem foi extraordinário. E gostaria de começar lendo com os irmãos Mateus capítulo 26, versículos 36 ao 39. Mateus 26, versículo 36 ao 39. E disse assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiar comigo. E adiantando-se um pouco, postrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E o irmão Ronaldo fez menção da oração de um justo, né? E tal qual, né? Quando nós estamos naquele que é justo, que é Cristo, ele é o único justo, irmãos. Quando nós estamos nele, nós ganhamos o mesmo sentimento que está nele. Porque o sentimento que estava em Cristo, ele tinha um propósito pela qual estava aqui na terra. Ele não veio para fazer a sua vontade. Ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Então, a oração dele estava relacionado intrinsecamente ao que Deus queria, a vontade de Deus. E a tristeza que ele estava enfrentando era por causa do que ele ia passar. Então, nós sabemos, irmãos, e é muito rico isso lembrarmos, né? Que ele tinha uma forte resolução, o Senhor Jesus, para fazer a vontade de Deus. Mas é extraordinário a leitura aqui de Lucas, né? Tem 7 passagens em Lucas. Lucas, se os irmãos quiserem anotar, Lucas 9:22, Lucas 9:51, todas as vezes que ele faz menção a seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém. E nós sabemos que nesse último processo ali, em Jerusalém, somente queria matar ao Senhor. Então, nós lembramos no capítulo 11, né, de João, quando vieram o mensageiro trazer notícias sobre seu amigo Lázaro, né? Mas ele não estava em Jerusalém, ele já tinha fugido de uma provável morte, né? E ali, irmãos, nós lembramos que Jesus disse: não, vamos voltar para Jerusalém. Vamos lá, por favor, capítulo 11 de João, né? Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, dizendo a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. E ao receber a notícia, diz a Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Versículo 5: ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã e a Lázaro. E quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Essa expressão, irmãos. E disseram os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça,
porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Olha, irmãos, o que os discípulos dizem aqui. Disseram-lhe, pois, os Acabou. discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado a respeito do sono. Aqui, irmãos, um relato bem interessante, porque quando nós olhamos para a experiência dos discípulos seguindo ao Mestre Jesus, todos eles estavam subordinados ao que ele dizia. Nenhum dos seus discípulos dizia: Ô mestre, agora vamos para aquela outra região. Aí o Senhor Jesus obedecia aos seus discípulos. Não era assim, irmãos. Era os discípulos submetendo-se ao que o Mestre Jesus estava orientando, dizia, né? Agora, nós lembramos o que tinha acontecido anteriormente. Jesus quase foi apedrejado. Mas, como não era o momento ainda e não era a forma que ele ia morrer, ele não morreu. Mas seus discípulos estavam com medo, irmão. Como é que Jesus ia voltar para aquele lugar de novo? De novo voltar para lá para ser apedrejado? Mas o perigo não era tanto que Jesus ia morrer. Quem que ia morrer se Jesus morresse lá? Quem que mais ia morrer? Não eram os seus discípulos? Então, aqui nós vemos não somente, irmãos, a questão de que a preocupação de Jesus que ia ser morto. Eles estão preocupados com quem? Não é com a sua segurança também? Então, aqui, irmãos, está mostrando uma situação que ele estava voltando para a Judeia e ali ia despertar seu amigo Lázaro que estava dormindo, que na verdade estava morto. Mas aqui seus discípulos questionaram que ele voltasse. Não questionaram de que ele ia para despertar seu amigo, né? Mas que voltasse para Jerusalém. Olha aqui, irmãos, Lucas capítulo. Vamos ler junto, por favor, irmãos. Lucas capítulo Irmão, e 9. ainda demorava. O senhor não foi na hora com o de Lázaro, né? Isso, não foi na hora, né? Você vê como que é. Ó, e estava oculto para eles, porque Jesus fala coisas que eles não entendem, irmãos. Por exemplo, essa expressão que usa aqui no. Diz, quem anda de dia não tropeça, porque nele há luz. Não são doces as horas do dia? Então, qual o medo de vocês? Tem medo do escuro? Vocês estão andando no dia? Se estão andando no dia, por que que tem medo? Então, é uma figura de linguagem. Não está entendendo, né, irmãos? Porque para Jesus, para o Senhor Jesus que está na luz, ou que ele é a luz, as coisas estão claras. Ele sabia que não ia morrer lá. Ele sabia como que ia morrer e em que momento ia morrer. Você vê que impressionante? Então, o medo dos seus discípulos é porque eles não têm os olhos abertos. Eles não estão conseguindo ver o que realmente ele está vendo. Irmãos, quando nós estamos voltados para Deus e para a sua própria vontade, uma das coisas que vai embora é o medo, irmãos. 1 de João, capítulo 4, disse que o perfeito amor lança fora o medo. Quando nós estamos nessa perfeição que é Cristo, andando com os olhos abertos de dia, sabe o que não tem, irmãos? É medo. O medo é próprio do homem. O homem que é carne, o homem daqui de baixo, ele tem medo de tudo, irmãos. E se você não crê, olha só para você. Olha só para nós, né? Vamos olhar só para nós, né? Quão medroso nós somos, né, irmãos? Medo disso, medo daquilo, medo disso. Mas quando nossos olhos estão abertos, irmãos, e estamos olhando para aquilo que está realizado em Cristo, não deixamos de olhar para nós e olhamos para contemplar a grandeza e o glorioso triunfo de Cristo. E nele, irmão, foram realizadas todas as coisas. Então, fazendo um parêntese, né? Voltando lá para Lucas, irmão, leia comigo, por favor. Que lindo esse aqui, Lucas 9:22. O irmão Maurício, você procura Lucas 9:22.
O irmão Ronaldo, por favor, Lucas 9:51 e irmão Genaro, Lucas 13:33. Irmão Mauri, Lucas 22. Irmão Ronaldo é Lucas 9:51. E o irmão Genaro é Lucas 13:33. Pode ler, irmão? Pode, irmão? Ou ainda não? Então, depois você vai falando a sequência na hora que for passando para os irmãos, que eu estou anotando aqui também. Tá bom. Lucas 9:22. Sim. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Ele disse isso Tá bem. antes de subir para Jerusalém. Ele disse que era necessário subir para Jerusalém. Irmão Ronaldo, lê Lucas 9:51, por favor, irmão. Lucas 9:51, momento. Já estou nele. Minha Bíblia aqui está meia. Só um momento. Eu estava nela, saiu. 9:51 Sim. diz assim: E aconteceu que, completando seus dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Isso. Então, se aqui, você sabe que outra versão, o irmão Ronaldo, fala assim, a resoluta intenção. Ou seja, a intenção firme de ir para Jerusalém. Outra versão fala a resolução inamovível de ir para Jerusalém. Essa expressão era no rosto dele. Olha que impressionante. O irmão Genaro, você encontrou o 13:33? Sim. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Olha só, impressionante. Olha a dica que Jesus estava falando, irmão. E você sabe que os discípulos não entendiam nada disso. Ó, aqui em Lucas 13:22, um versículo antes, passava Jesus por cidades e aldeias ensinando e caminhava para Jerusalém. Esse aqui é impressionante, irmãos. Olha que impressionante, irmãos. Ele estava andando pelas aldeias, né? E pela região. Mas ele estava indo para onde? Para Jerusalém. Isso, irmãos, é muito significativo. Aqui tem outro versículo, eu vou ler aqui para os irmãos, Lucas 17:11. Na última frase diz: indo ele a Jerusalém. E Lucas 18 e 31, esse sim, os irmãos, por favor, vai lá, porque é importante. Lucas 18, 31. 31 e 32. Se alguém quer ler, por favor. Lucas Eu encontrei 18. uma outra, eu encontrei uma outra versão desse 51, Sim, irmão. que NVT, que Sim. diz assim: como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Isso. Jerusalém. Com determinação. Que coisa, hein? Muito bom, irmão. Muito boa versão. Vai lá, Lucas 18, 31 e 32, irmão. Vou ler nessa versão aqui, Tá bom, versão irmão? nova. Jesus chamou os 12 à parte e disse: Estamos subindo para Jerusalém, onde tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios e zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele, eles o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Mas o Amém. 34, irmão. Os discípulos, porém, não entenderam o significado das palavras. Eles estavam oculto e não sabiam o que ele lhe falava. Sim. Puxa vida. A expressão que usa o irmão é assim, a noite que foi traído, né?
E uma das coisas que remarca no caminhar para Jerusalém é não ser compreendido, né? Seus discípulos não entendiam ele, irmão. Estava oculto para eles o que realmente significava esse caminho a Jerusalém, que logo mais se Que cometeria. Sim, na irmão. verdade, isso estava selado para eles, o Estava ouvido deles selado. estava fechado, né? Porque Sim, os escribas e Cara, aí. fariseus lembraram dessa palavra. sim. Eles sabiam que Jesus ia ressuscitar. É impressionante, irmão. Vamos voltar lá em Lucas, por favor. Acompanha lá, eu. Irmão Vitor, Sim, e muito irmão. bom essa correlação, até nessa reunião, nessa mensagem que nós postamos, Sim, fala isso, porque os discípulos não tinham essa sensibilidade, porque não tinha ainda derramamento do Espírito Santo, irmão. sim, Então, realmente, eles não conseguiam entender o que Jesus estava falando nessas colocações, né? sim, A dificuldade. Muito bom, hein? Pode continuar, irmão. sim. Então, Qual que é o Lucas? Lucas 18, né, irmão? 31 ao 35, nós lemos agora. Esses são os versículos. Você tem a versão ali? Pode ler. Eh, Deixa eu pegar aqui a versão NVI, NVT. 31. Jesus chamou os 12 à parte e disse: Estamos subindo para Jerusalém, onde tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios e zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele. Eles o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Isso. Que coisa tremenda, né, irmão? Glória a Deus por isso. Olha Mateus 16. Aqui também tem uma referência bem interessante. Mateus 16, 21. Nós lembramos aqui, né? Jesus tinha declarado e perguntado aos seus discípulos quem ele era, né? E aí eles responderam. Pedro, pelo Espírito, né? Falou que tu eres o Cristo, o Filho de Deus vivente. E extraordinariamente, o próprio Senhor elogia, vamos dizer, Mateus 16, 21. sim, irmão, por favor. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Isso, Jesus voltou para Pedro e disse: Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. isso. Muito boa essa versão. Versículo 27, 25, 26 e 27, irmão. Deixa eu voltar lá. Põe o 24 também, Vinte irmão. e quatro também, irmão. Obrigado, irmão Mori. Pode ler, irmão Ronaldo. Mateus É, 16, 24 ao 23. 27. Isso. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagens há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Sim. E o que daria o homem em troca de sua vida? Até aqui, Até o 28, irmão. mas Até o último versículo. pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de seu Pai e o julgará, cada pessoa de acordo com as suas ações. Eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino.
Isso, irmão, se chama andar na luz. Quem anda na luz, não tem medo da morte, né? Por um lado, irmãos, nós vemos que aqui a revelação que Pedro recebeu ainda ia além do que realmente ele precisava enxergar. Por um lado, ele está vendo a Cristo, né? Mas será que ele estava vendo o sofrimento que o Cristo teria que passar? Você vê que estava muito oculto disso. Aqueles dois amigos, aqueles dois discípulos caminho Emaús, eles não compreendiam que Jesus tinha que passar pelos escárnios da cruz, os sofrimentos da cruz. Então, o caminho a Jerusalém não era para ser glorificado, irmãos. O caminho a Jerusalém era para ele ser morto. E o mais extraordinário do que nós estamos conversando, irmão, é que Jesus sabia. Ele não tá para ele não estava oculto o que ia acontecer em Jerusalém. Por isso que quando ele falava, irmãos, as palavras dele produziam uma rejeição, irmãos. Porque o ser humano, irmãos, quando você fala de sofrimento, ele automaticamente rejeita. Não, Deus é Pai, Deus protege, Deus cuida. Quando nós passamos por certos sofrimentos, nós entendemos que Deus não quer sofrimento de nós. Eu pergunto para os irmãos: Deus quer o sofrimento do seu filho, mas de nós não, né? É assim? O seu filho pode passar por sofrimento. E nós? Excelente colocação, irmão. Aquela palavra, aquela palavra que Cristo estava no Monte Getsemane, né, orando, né, Isso. e de repente ele se recordou que ele tinha que passar na cruz. Ele disse a Deus: Senhor, passa de mim esse cálice. Mas de repente ele voltou em si, né, deixou a carne de lado e voltou em espírito, né, Sim. porque a carne predomina, né, a carne predomina, né. Então a carne queria que ele passasse disso, né? Deus, se ele falasse sim, Deus mandaria seus anjos para recolher ele, mas ele precisava ser levado à cruz, né? Então, se Deus amou tanto o mundo, né, de tal maneira que deu seu único filho, imagine nós, né, que não somos filhos, que estamos em Cristo só, né? Sim, irmão. Ô, Imagine. ô, ô Vitor, Sim, o irmão, Camilo. homem natural, dentro do homem, dentro do conceito homem natural, existe, estou falando de cristãos, né? Sim, O homem natural, existe o conceito que Deus é misericórdia e amor. Por isso é que não poderia acontecer nada disso. Se acontecer, é porque houve pecado, né? Você entendeu? sim, Sempre esse conceito tradicional. Então, sim, Deus é amor, então Deus poupa tudo, Deus isso, faz aquilo, mesmo que seja errado. De certa forma é isso, mas não é no conceito correto da Bíblia, né? sim. E então Deus é misericordioso, então ele tem que me guardar, mas às vezes não guarda. Tantas coisas acontecem ao nosso redor, às vezes não nos guarda, porque ele quer realmente manifestar alguma coisa do nosso coração. Já no caso de Jesus, não era assim. Jesus era alguém que conhecia perfeitamente a vontade do Pai, sabia que dentro dessa perfeito conhecimento da vontade do Pai também existia a questão do sofrimento. E claro que ele estava conhecendo esse sofrimento, passo a passo, né? Quando fez aquela oração, todo aquele peso que ele tinha de carregar o universo, né, em decadência, como dizer, em rebeldia, ele tinha que carregar aquilo depois. Ele sabia disso, né? Só que, claro, na experiência dele ia passar passo a passo como homem, né? Porque naquele momento não é que ele estava como Deus. Como Deus não teria nenhum problema. Não seria problema para isso, aquilo tudo, né? Mas como homem, precisava passar aquilo e isso era a vontade do Pai até, né? Então, a obediência é um ponto muito importante dentro do contexto que você estava falando assim. Por que que ele Amém. foi até a morte? Não é que foi até a metade. A gente vai exercer os nossos sofrimentos até a metade e fica fugindo, como chama? O Jonas, né? Queria cair fora, né? Não podia. Mas Jesus não, ele foi até a morte, a obediência dele foi até a morte e morte de cruz, né? Então, esse é o ponto, vamos dizer assim, de referência que controlou a vida dele em tudo, né? E se você for
pensar, por exemplo, no caso de Paulo também, ele tomou o mesmo princípio. Quando ele foi chamado pelo Senhor e foi falado com respeito a ele, que precisava sofrer como um vaso escolhido por Deus, por causa do seu nome, não era qualquer tipo de sofrimento. E eu e você não passamos aquilo. Mas assim, você vê quantas situações o Paulo passou, e ele foi até a morte também. Ele morreu também por causa da visão que ele recebeu, que houve alguma coisa que controlou a vida toda dele. E ele não E saiu cada daquilo, dia, né? né, É? Carlos? E cada dia, porque Paulo fala assim que nós, os apóstolos, somos entregues à morte Isso, todos os dias. todos os dias. Jesus foi uma só vez, morreu ali, mas Paulo todos os dias. Só que a expressão dele que ele falou, o que vivo agora, já não, o que vivo na carne, não vivo para mim, mas vivo para aquele, né? Aquele que o arregimentou. Interessante esse tema, irmão, que realmente o valor da humanidade de Jesus e o valor dele de confiar plenamente no Pai e viver 100% no Pai, me impressiona, irmão, porque olha Amém. só, em Marcos, capítulo 14, né, no versículo 17, 18, inclusive, Sim. no versículo 18 diz assim, que ele mesmo mencionou que quando estavam à mesa, comiam, e disse Jesus, em verdade vos digo que o dentre vós, o que come comigo, me trairá. Hum, Irmão, ele já sabia o caminho de que o irmão está falando, o caminho a Jerusalém era a morte, não era de glorificação. E não. nesse caminho ele estava ceando. Que E coisa, olha né? só a expressão, irmão, depois dessa situação, que ele já sabia o que ele iria passar. Mas o que mais me impressiona está no versículo 26, irmão. Leia um pouco, Vitor. Tendo, contudo, um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Cantado. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então ele Irmãos, diz, é, uma pessoa que está prestes a ser morto, uma pessoa que está sendo traído, uma pessoa que está ceando com seu próprio inimigo que está traindo ele. Quem de nós, irmãos, estaria tão tranquilinho para cantar um hino? Ó, a confiança, a plena confiança, o 100% da humanidade de Jesus colocado no Pai e o Pai nele, ele conseguiu cantar o hino, irmão. Eu acredito que ele cantando esse hino, ele não cantou com tristeza, não, ele cantou com alegria, amém. porque contagiou todos os discípulos, senão todos os discípulos estariam entristecidos nesse momento, nessa noite. Sim, Mas, graças a Deus, que ele lindo. Isso aí, nos transmitiu, irmão, de que estar no Pai, amém. 100% vale a pena, irmãos. Vale a pena, aleluia. Amém. Aleluia. A nossa confiança tem que estar no Pai. E mesmo sabendo que alguém está te traindo, irmão, É, mesmo sabendo que, assim Verdade. como o Paulo falou, que todos os dias está sendo entregue à morte, é, canta o hino, irmão. sim, Vamos cantar o hino. amém. Aleluia. Glória a Deus. O, Então, deixa eu falar essa coisa que eu estava procurando, o que que é obediência na palavra grega. E é bom a Sim, gente entender bem, né? Que eu acho que sim, dá o sentido correto. Fala assim, por exemplo, que essa palavra carrega o sentido de escutar com submissão. Submissão. sim, Ou seja, ele escutou o pai com submissão. Não é. A gente às vezes escuta, mas a gente escuta só para escutar. A submissão é meio é verdade. complicado para nós, né? Por natureza, né? Agora, Jesus, claro, ele não tinha a natureza do pecado. Esse é o ponto mais importante. Mas mesmo assim, ele escutou com submissão. Ou, fala assim, ou prestar atenção debaixo de uma autoridade. Sim, Se você for colocar um soldado, hoje está tendo guerra daqui para lá, né? O que que faz o soldado? O soldado vai, pode ser que ele morra, pode ser que ele seja, atira alguém contra ele, não morra também, fique não sei o quê, volte de novo para casa vivo, bem. Mas, irmãos, essa submissão não dá base para ele para não escutar direito ao pai. Ou seja, não dá direito para ele nem para opinar. Claro que ele sim, opinou naquele versículo que o Vitor citou, ou o irmão citou, acho que o irmão Ronaldo citou, se é possível, existe a questão da opinião, vamos dizer, de Jesus naquele momento, mostrando a humanidade dele perfeita, como muito qualquer bom. um de nós, só que não é com pecado,
A natureza do pecado não estava dentro dele. Mas existia uma opinião dentro dele. Só que não existia um elemento de rebeldia na opinião Hum. dele. Não sei se os irmãos entendem, Sim, né? irmão, O muito bom. elemento da rebeldia não Correto. existe dentro da opinião dele. Em nós, às vezes, existe, por exemplo, a minha filha, a Emily, né? Ontem falou para mim, se eu quero fazer, eu faço. Entendeu? É um elemento de rebelião dentro dela. Aparece já a opinião dela, e forte. Agora, eu falo para ela, não, eu não estou te perguntando se você gosta ou não. Você É, simplesmente faça. E ela é, fez. Por quê? Porque ela sabe também que existe autoridade sobre ela. Então, Jesus não tinha esse elemento de rebelião, existia um elemento de obediência, amém, desde o início até o final. E, por outro lado, claro que essa obediência ele colocou dentro de nós também. Entendeu? amém. E só isso que eu queria falar. Amém, Muito irmãos. bom. Não, muito boa a colocação do irmão Carlos, viu? Sim, Excelente. Mostra verdade. a Maravilhoso. natureza da alma humana, do Sim, sentimento. Isso é muito importante colocar, mas mostra a obediência e a submissão, né? Olha, Muito bom. eu coloco sempre com relação à obediência, eu não sei se está correto. Se estiver correto, aí os irmãos me corrigem, tá? tá Eu bom, sempre irmão. falo assim que a obediência é enquanto a pessoa, quem falou com você, está presente. Você pode obedecer tranquilamente. Sim. Mas a submissão é quando a pessoa falou para você fazer e ele não está mais. Aí Ah, você muito tem que se boa. submeter ao falar dessa pessoa, mesmo estando ausente. Olha só. Isso aí Muito foi bom, bom, José. hein? Repete, irmão, por favor. É a comparação, quer dizer, para mim, a obediência é quando a pessoa fala uma coisa para você fazer e ele está estando presente, você obedece sem problema nenhum. Sim. Mesmo com temor, inclusive com rebeldia, você pode até obedecer. Mas a submissão é quando a pessoa falou o que tem que falar e ele não está mais presente ou não está com você e você se Hum, submete ao falar dessa pessoa. Para muito mim, bom. a submissão é assim. Muito Estando bom. ou não presente, você se submete ao falar dele. Extraordinário. Você sabe que eu não sei como que os irmãos pegaram tanta luz aí na palavra, mas o foco dessa mensagem estava relacionado justamente à obediência dele, né? Porque quando ele faz essa oração, ali no capítulo 26, versículo 39, não seja como eu quero, mas como tu queres, né? E Isso. você vê, essa expressão, irmãos, é interessante, porque eu comecei a examinar. Eu posso fazer o que Deus quer, irmão? Não consigo fazer o que Deus quer. Eu faço a minha vontade, ou seja, a vontade do diabo. Tem um versículo em João 8, olha que impressionante, versículo 44. Esse aqui é muito bom a colocação dos irmãos, hein? Aqui o Senhor Jesus está falando com os religiosos, os fariseus, saduceus, que estavam questionando ao Senhor, que estavam duvidando das palavras dele, né? Olha que ele vai falar: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E quando a gente fala assim que quereis satisfazer os desejos, a gente não entende essa expressão, porque, vamos dizer assim, ninguém está cultuando o diabo. E esses aqui que Jesus está falando não estavam cultuando o diabo, não. Não tinha um altar para o diabo, não. Eles se Eles falaram que achavam, era filho de Abraão. isso, filho de Abraão. Eles estavam seguindo o pé da letra o que o Moisés falou, né? A lei, né? Eles em nenhum momento se consideravam filho do diabo. No entanto, Escuta só Jesus essa falou assim. versão, Vitor. Sim, irmão, pode ler. 44. Pois são filhos do seu pai, o Isso. diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é Amém. mentiroso e pai da mentira. Sim. Muito bom. Então, eu
trouxe essa expressão que Jesus fala assim: antes seja como tu queres, ou seja, feita a tua vontade. Então, Jesus está dizendo na sua oração que a vontade do Pai era a sua vontade. É o único que podia dizer, irmãos, no mundo todo, em todo o que existe no mundo, a única pessoa que podia dizer tais palavras era ele. Porque nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Nós fazemos a vontade de nosso Pai. Então, quando você, vamos dizer assim, porque aqui essa versão que leu o irmão Genaro é forte, ele fala assim, a seus desejos perversos, fala, né? Você quer fazer os desejos perversos dele. Não. Quando você faz a tua vontade, quando você faz teu desejo, na verdade você está fazendo a vontade do teu pai, que é o diabo. Então, você vê como que é. Qualquer oração que diz, Senhor, quero fazer a tua vontade, não é possível, irmãos. Porque nós não fazemos a vontade de Deus, nós fazemos a vontade de nosso pai, que é o diabo. Por que que eu Olha, estou Vitor, falando? o único, Sim. único momento que a gente faz a vontade de Deus, sabe quando? Quando? Quando cremos naquele que ele Isso. enviou. Porque crer é unir-se a ele, né? Isso. Quando nós cremos nele, nós unimos na morte dele. Então, aquele que faz a vontade do diabo morreu. Quando nós estamos na fé, verdadeira fé, quando nós estamos crendo, estamos unidos em Cristo na sua morte. Então, aquele Amém. homem pecador, ele morreu. Quer ver um exemplo, irmãos? Quando Caim e Abel levaram a sua oferta, não era? A Deus. Por que que Deus aceitou a de Abel e não a da Caim? Sabe por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque ele se uniu naquele sacrifício, irmãos. Então, ele se uniu na morte daquele animal que ofereceu a Deus. Não era isso a figura no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote trazia, ou quando a pessoa trazia um animal, lembra disso? Não era uma Perfeito. figura. Sim. Então, a pessoa, aquele animal que estava morrendo, ele estava se identificando na morte dele. Era uma figura aquilo. Daquele sacrifício que nós estamos falando do Filho de Deus que ia morrer por causa do pecador, os pecados do mundo. Irmãos, quando Jesus morre para tirar os pecados do mundo, é tirar aquele que é pecador. Não é me lavar meus pecados de outrora e me deixar novinho em folha para agora viver uma vida nova. Não. Quando Cristo morre na cruz, ele faz uma exterminação do velho homem, extermina o velho homem. Tem um versículo que nos ajuda, irmãos. João, Romanos 8, versículo 3. Olha o que diz lá, irmãos. É impressionante isso aqui. Romanos 8, 3. Porque o que for é impossível para a lei. O que a lei não podia fazer, irmão? Remover o pecado. Ou seja, não podia fazer um pecador justo. Ou seja, o pecador que tenta cumprir a lei, ele fica na evidência que é um pecador. Então, o que era impossível para a lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, não era a lei que estava enferma. O que estava enferma? Não era a carne, irmãos. É isso. Isso fez Deus, irmão, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. E aí entra essa questão. Se é possível, faça, se é possível, como que diz a oração do Senhor, disse assim, agora a minha alma está angustiada até a morte. E ele vai fazer a oração ao Pai dizendo, é, se é possível, tira de mim esse cálice, mas antes faça-se a tua vontade. Então a pergunta é: qual o cálice que Jesus está pedindo para tirar? É uma boa pergunta, irmãos, porque em todas as relatos que nós estamos mencionando, Jesus tinha claro que ele ia padecer em mãos dos fariseus, dos fariseus, dos ímpios. Não ia. Ele anuncia, toda hora fala isso. Nós lemos os versículos. Não estava ignorando isso. O que ele está pedindo tirar o cálice? Será que era passar pela cruz? Ou algo mais profundo? Isso que é importante, irmão, nos Peca- examinarmos. Pecado. Isso, não. Não, A oração do Senhor era para tirar o cálice, porque ele ia beber um cálice
É que a ele porção. não. Oi? É a porção que ele ia tomar Isso. do cálice. Teve um irmão que falou assim: o abandono de Deus. Nós não sabemos o que significa o abandono de Deus para Jesus. Por quê? Porque Jesus estava totalmente unido ao Pai. Eu e o Pai somos um. Em que momento da história de Jesus que ele perdeu essa unidade? Na cruz. Na cruz. Você Vitor, lembra? Vitor, Por Vitor, que me você viu que, abandonaste? Ele lembrou. Por que me Vitor, abandonaste? você Por que viu me que desamparaste? Pode essa falar, irmão Carlos. expressão essa expressão por que me abandonaste, porque realmente houve uma separação por causa do elemento do pecado Isso, que irmão. ele carregou sobre ele. Mas assim, em obediência, olha só, a base é a A obediência. obediência. Como que é que ele poderia carregar os pecados, ou o pecado, na verdade, é o pecado de todos nós, né? Sobre ele, se não fosse na base da obediência, porque Satanás é rebelde. Sim. Dentro do homem existe rebeldia. Agora tinha um homem genuíno 100% perfeito, ainda mais na sua humanidade, não acharam defeito nenhum nele. O defeito que eles colocaram nele não era defeito. Nem no aspecto religioso eles conseguiram achar um defeito, mas eles colocaram e inventaram, como hoje em dia a gente sabe que acontece também, né? Então eles colocaram um defeito nele, não tendo defeito, sendo perfeito, e o ponto principal não é nem o que os homens olham, é o que ele era diante de Deus, perfeito em tudo. Não é igual a Satanás, que ele era perfeito em tudo, até que o dia que se achou o que é nele. Rebeldia, se Rebeldia. rebelou contra Deus. Em Jesus não tinha esse elemento. Então, o único que podia unir de novo o homem com Deus, porque o homem que era o ponto de Jesus, né? Queria de novo fazer voltar para Deus, porque o homem tinha uma carência terrível de Deus, né? Porque em Gênesis a gente sabe que perdeu aquele foco, aquele ponto principal, que era uma comunhão normal e corrente naquela época, não era vulgar, era uma comunhão especial, de fato. Esse aí o homem perdeu. Agora em Jesus, você vê uma união perfeita entre o pai e o filho. Sim. Agora, no momento de morrer na cruz, de ser crucificado, ele foi separado do pai. Então ele Amém. nunca conheceu aquilo, e ele conheceu. Então imagina, irmãos, Sim. é, ele ter obedecido até a morte, esse é o ponto. O versículo é até a morte, não é que foi no metade do caminho, é até a morte, E até e a morte de morte. cruz. Então, por causa disso, o Pai glorificou, deu um nome que está em cima sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aí sim ele podia ser alguém que poderia salvar completamente o homem. Porque, irmão, existe a questão da exigência de Deus, a justa exigência de Deus, mas esse é o segundo padrão de Deus, não era nem segundo o padrão da lei, porque a lei também não ajudava, mesmo que a lei estava expressando o que Deus é, a lei não podia ajudar em nada, a lei só estava expondo a condição verdadeira do homem, a incapacidade do homem. O homem estava doente, com aquilo que você lê, né? E a lei Sim. não dá vida. Agora, pela obediência de Jesus, a gente alcança de novo uma comunhão com Deus. Aquele versículo que diz no Antigo Testamento, quando Jacó viu aquele sonho, né? Os anjos de Deus subiam e desciam. É muito interessante. E esse cumprimento, essa concretização desse versículo está no Novo Testamento. Quando Jesus vem, aconteceu isso também. Então, Jesus une, vamos dizer assim, os céus com a terra. E quem que está na terra somos nós. E quem que era inalcançável para nós? Era Deus. Agora, em Jesus, a gente pode alcançar Deus. Ou seja, Deus alcança o homem através de Jesus, e a gente pode ter comunhão agora com Deus. Isso. Amém. E é por isso que essa conexão que agora é possível, nos conectou com Deus, é porque ele eliminou o pecado. Por isso que o versículo que nós estamos lendo aqui no versículo 3 ele disse que no tocante ao pecado. Porque, irmãos, o que existia? Que barreira que existia? Era o pecado, a enemizade, certo? Então, Jesus, tomando semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, o que fez Deus? Olha que impressionante, irmão. A última parte do versículo 3. E no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne. Na carne de quem?
Jesus. De Jesus. Tá vendo? Ou seja, na morte dele, eliminou o pecado. Porque, irmãos, isso que nós não entendemos. O que que é pecado, irmãos? Primeira de João, capítulo 4, olha o que diz lá. Vamos lá, irmãos. Primeiro de 4, primeiro de João, versículo 4. Versículo 10, olha o que diz. Que banquete, irmão, de palavra. Que riqueza, irmão. Nisto está o amor. No que nós não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou como? Enviando o seu filho com sacrifício para, aqui dizer, perdão de nossos pecados. Irmãos, perdão dos pecados é remoção dos pecados. Isso que nós precisamos entender, irmãos, porque a paga, ou vamos dizer assim, o salário do pecado, qual que era o salário do pecado? A morte. É a morte. Então, a única forma de você pagar a dívida é a morte. Como que se realiza isso? Na morte de Cristo. Mas na morte de Cristo, na verdade, nós estamos morrendo nele. Por isso que capítulo 6 de Romanos, olha que lindo, irmãos. Entenda, irmãos, isso que é importante. Romanos 6, versículos 5 e 6. Pois se formos unidos a ele, pois se formos unidos a ele na semelhança de sua morte, também seremos na semelhança da ressurreição. E sabemos isto, isso que nós sabemos, que o nosso velho homem, o nosso velho ser, foi crucificado com ele, para que o corpo, tá vendo? Corpo do pecado seja extinto ou destruído, a fim de que não mais sirvamos ao pecado. Então, o pecado, irmão, Passa o versículo, irmão, passa o versículo novamente que tá, eu não Romanos peguei. 6, versículos 5 e 6. 6. Eu tô aqui uma versão livre, mas eu vou colocar uma versão 21. Olha que impressionante essa versão, irmãos. Quer ler, irmão Genaro? Romanos 6, 5 e 6. Aquela versão do irmão Ronaldo é NVI? NTV. Deixa eu- NTV. É. Romanos 6, Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Isso. Muito bom. O Genaro, você achou? Na tua versão? é o mesmo. É o mesmo É o dele. mesmo. Bom, você sabe, irmãos, isso que é importante, porque essa versão que o irmão lê, que leu, nossa velha natureza. E eu pergunto para os irmãos, qual é a velha natureza? É A algo. carne, Isso, é o nosso ser, todos nós somos o velho homem. Então, a pessoa entende assim, que o velho homem é aquela velha vida que você viveu. Então, quando Cristo morre, você se une a Cristo e aquela velha vida do passado morreu. Na verdade, não é assim a verdade do Evangelho. O Evangelho nos mostra que na morte de Cristo, o velho homem morreu. Então, quem é o a velho homem, carne, irmão? Todo aquele que nasce de Adão. Esse é o velho homem. a carne. É a carne, é o primeiro homem. Esse é o velho homem. Agora, claro, a pessoa não entende porque você olha para si, se olha no espelho e está vivo, como que morrer? Então, para você entender, você interpreta. E ao interpretar, você diz que morreu a velha maneira de viver. Não, irmãos. Vamos lá. Isso aqui é muito claro. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 19 e 20. Olha o que diz, irmãos. Por que que nós entramos nesse assunto? Porque Jesus falou. Pois, pois quando procureis viver por meio da lei, ela me condenou. Sim. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que versão, hein? Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Muito bom essa versão. Olha essa versão aqui. Eu estou crucificado com Cristo. E apesar de continuar vivo, olha, já não é o meu o que domina. É, já não é o meu o que domina. É, mas é Cristo que vive em mim. O resto da minha existência neste mundo, nesta terra, é o resultado da fé que eu tenho no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se pudéssemos ser salvos de culpa de nosso pecado pela obediência da lei, é claro que a morte de Cristo teria sido inútil. E se eu seguisse este pensamento, eu estaria a desprezar a dádiva de Deus em Cristo Jesus. Que impressionante essa versão, hein? Que tradução perfeita é essa, hein? Essa, Maravilhoso demais. essa aqui é uma versão chamada O Livro. Ele traz uma versão que você pode entender a linguagem. Porque apesar de eu estar vivo, Paulo como judeu, ele se coloca como judeu, né? Apesar de eu estar vivo, enquanto a lei, porque lembra que ele nasceu debaixo da lei também, né? Assim como Jesus nasceu debaixo da lei. Paulo nasceu debaixo da lei. Então ele diz, apesar de eu estar vivo agora, por que ele diz apesar de eu estar vivo? Porque ele se considera morto. Mas veja bem, eu estou morto para a lei. Apesar de eu estar vivo, eu já morri para a lei. Isso que está dizendo. E diz de novo, olha que impressionante. Já não é o meu o que domina. Ou seja, o meu querer, é meu eu. Apesar de estar vivo, não é mais meu eu que domina. Você tá vendo como fica mais claro o que Jesus fez na oração? Porque não seja meu querer. É o único que podia dizer isso, irmãos. Justamente. O meu querer, eu, que nasci de Adão, sempre vai fazer a vontade do Pai. O pai dele, que é o diabo. Aleluia. Esse é o cálice que Jesus falou, irmão. Isso é o cálice que Jesus falou, Aleluia. irmãos. Oh, Muito bom, olha irmão. só. Esse cálice está em Mateus capítulo 20 e 22, quando ele falou assim: podereis beber o cálice que eu vou beber? Esse cálice é o sofrimento, é a morte na cruz. Mas antes disso acontecer, irmão, ele estabeleceu o novo cálice. Olha só, irmão, ele falou assim em Lucas 22, 20. Olha só o que ele fala no Lucas 22, 20. Lucas 22. Pode ler. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, Isso. Tá. dizendo: este é o cálice da nova aliança. Amém. No meu Meu sangue, derramado em favor de vós. Aleluia. Ele enterrou Aleluia. esse cálice da amargura, ele bebeu isso, irmão, mas estabeleceu um novo cálice. Amém. Glórias sejam Aleluia. dadas a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Ele Que não fez a sua libertação. vontade. Não se faça a minha vontade, somente a tua vontade, ele falou para o Pai. A Isso. vontade de Deus era estabelecer uma nova aliança, no cálice da nova aliança. Amém. Amém. Que maravilhoso, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. A humanidade de Jesus realmente é perfeita. Não tem discussão. Amém. Irmão, Aleluia. escreva o que vou falar agora. Escreva. Vou falar assim. Estou escrevendo. Antes de você querer fazer a vontade de Deus, você precisa se ver morto em Jesus e vivo para Deus. Então, Amém. por isso, Amém. irmãos, Muito importante. fazer a vontade de Deus é só Cristo que faz.
obedecer à vontade de Deus, obediência que os irmãos trouxeram, em distinção de submissão somente em Cristo, irmão. Em nós não existe obediência e existe rebelião. E nosso querer é o querer da vontade de nosso Pai, que é o diabo. Por isso, preciso me enxergar morto em Cristo. Se eu não me enxergo morto em Cristo, irmãos, eu estou vivo e vou fazer apenas a vontade do meu Pai. Agora, Romanos 5, irmãos. Olha que impressionante isso aqui. Como que é importante, irmão. Romanos 5. Romanos 7, perdão. Olha esses versículos, irmãos. Como te deixa claro, irmãos. Versículo 1 ao 4. 1 ao 4. Olha isso aqui impressionante. Quer ler, irmão Mauri? Romanos 5. Romanos 7, 1 ao 4. Pode ler, irmão Ronaldo, nessa Ronaldo. versão, né? Essa versão é muito boa. Romanos 7. 1 ao 4, irmão. Romanos 1 ao 4. Isso. Romanos 7, 1 ao Agora, 4. irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Eita. Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, e se ela se casar com outro homem, cometerá adultério, mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei, e não cometerá adultério ao se casar. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo. Olha que interessante. Quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Muito bom. É interessante que aqui e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado. Quem que ressuscitou o espírito? Não é mais carne. Isso. Olha essa Não é versão mais aqui carne, é do. espírito. Eu vou ler nessa outra versão aqui, ó. Vocês que conhecem a lei, diz assim, né? Não sabe que a lei se aplica a uma pessoa somente quando ela está viva? Você não sabe isso? Ou seja, só uma pessoa viva que pode cumprir a lei ou não. Então, ela se aplica só a uma pessoa viva, certo? Depois de que ela morreu, gente, a lei não tem mais domínio sobre ela. Ou seja, também não condena mais essa pessoa. Por que a lei não condena mais essa pessoa? Porque ela morreu, gente. Já está morta. Está morta. A pessoa morreu. Como que a lei vai condenar? Entendeu? Vamos supor, a pessoa tem 40 anos de que pagar a prisão. O juiz condenou essa pessoa lá na prisão 40 anos. Mas chegou 10 anos e ela morreu lá. A lei se aplica para essa pessoa? Não, Não, porque ela acabou. morreu, gente. Acabou. Não é? É isso que está falando. Agora, olha a leitura, irmãos. Vou explicar com uma imagem, com uma figura. Quando uma mulher se casa, ela está ligada ao marido quando ele vive. Mas se o marido morre, ela fica livre, desligada de qualquer responsabilidade legal perante as leis referentes ao A lei. casamento. Então está livre para casar novamente. Se assim o entender, o que lhe não seria lícito durante a vida do marido. Ou seja, quando o marido está vivo, não pode casar com outro, porque o marido está vivo. Em que seria adúltera se pertencesse a outro homem? Tem todo o direito de fazer depois dele morrer. Olha agora uma explicação. O vosso marido era a lei. Era a lei judaica. Mas vocês morreram com Cristo na cruz. E está como o desfeito o vosso casamento com a lei, o qual não mais tem força sobre vossas vidas. E agora estão ligados a Cristo, que ressuscitou
para que possam dar frutos para Deus. Agora, ele está falando a respeito da lei. Nós que somos gentios, irmãos, nós não temos esse problema com a lei. Nós somos judeus. Para nós não veio a lei. Qual que é o nosso problema, irmãos? É fazer a vontade da carne. Então, nós que nascemos nesse mundo, por inerente, vamos dizer assim, por reação, fazemos espontaneamente a vontade da carne. O que nós queremos. Então, pensa bem, irmãos. Quando eu falo vontade da carne, não estou falando de pecado, de grosseria, de coisa. Não. É só você estar vivo e querer fazer o que. Eu quero comer um churrasco hoje. Eu quero fazer não sei o que. Eu vou na praia, eu vou não sei onde. De onde que vem isso? Não é de teu querer, irmão? Da carne. Mas não é pecado Da fazer carne. isso. Não é pecado. É um desejo teu. Mas não é a vontade de Deus. É a vontade de teu Pai. Entende o que eu estou falando? Por isso, irmãos, isso que é importante entendermos, a figura aqui que ele traz da lei é extraordinária. Porque se você morreu, você não está mais obrigado a fazer o teu querer agora. Isso que nós precisamos entender. Quando nós estamos na fé, estamos unidos a Cristo. Não estou falando que você não vai na praia, não vai. Não estou falando isso. Estou dando exemplo. Quando você está unido a Cristo, irmãos, isso que nós precisamos entender. Você já morreu com Ele. E agora, por causa de que Cristo ressuscitou, em semelhança da ressurreição de Cristo, nós estamos fazendo a vontade dele. Mas não, por quê? Porque não mais nosso querer, e se o querer de Deus? Porque nós morremos. Você, pergunto para os irmãos, você consegue se ver morto em Cristo? Isso que é extraordinário, irmãos. E isso é uma questão de posição de fé. Cada irmão precisa se enxergar dessa maneira. Você morreu com Cristo. Que grande salvação, irmãos. Que maravilha, irmão. Que cálice, como os irmãos falaram. Que cálice de bênção para nós, irmãos. Porque agora, em novidade de vida, por meio de Cristo, nós podemos viver para Deus, irmãos. Mas por meio dele, pela fé. Assim como pela fé estamos unidos a Cristo na sua morte, assim também pela fé estamos unidos na sua ressurreição para fazer a vontade de Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém, Aleluia, amém. louvado seja Deus. De Maravilhoso, hein, irmão? verdade, maravilhoso. A palavra é para revisar de novo, ouvir de novo, porque realmente é maravilhoso. Amém. Muito completo. Verdade. E cada irmão completou, cada irmão Cada deu uma irmão frase, trouxe, deu né? uns versículos, tem um comentário impressionante, irmão. Aleluia. Irmãos, como a ceia do Senhor fica claro, né? Agora, quando nós vamos Fica diante claro. da ceia do Senhor, né? Eu queria só ler um trechinho, Sim. para acho que completar, porque a sombra da Páscoa era a sombra de figura que ia vir cumprir em Cristo, Sim. né? Então, o Senhor veio lá desde quando, nos umbrais das portas, tinha o sangue, depois tinha a Páscoa lá na velha, mas já corria para um tempo para se cumprir, que era em Cristo Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, né? Fala que no capítulo, só vou ler 4 versículos, capítulo 22 de Lucas, no 14 ao 18, fala: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos, e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa Que antes coisa, do hein? meu sofrimento. É, Pois Que vos rico. digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aleluia. Aleluia, né, irmãos? Aleluia por essa reconciliação que fica muito claro de você agora estar unido com Cristo na sua morte, né? Amém. Aleluia, meu. Muito, muito rico. Glória a Deus. não beberei o cálice da bênção Amém. e invocarei o nome do Senhor, fala os Salmos. Ele bebeu aquele Amém. cálice. Ele bebeu aquele cálice e estabeleceu uma nova aliança. É para beber todos os dias. Amém. Esse cálice da salvação, irmão. Amém. Que maravilhosa obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.
Maravilhoso, irmão. Graças a Deus. Amém. Ó, Amém. mais um versículo aí, Sim. e continuando, e tomando um pão na sequência, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é meu corpo, oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Aleluia. Aleluia. Qual é esse versículo, irmão? Esse na sequência de Lucas, no capítulo 22, o versículo 19 e 20. Ele vem, nós lemos a última Páscoa, 14, 15, 16, 17 e 18. Aí pega a sequência da ceia do Senhor, 19 e 20. Aleluia. Tem um Irmãos, graça e versículo. paz a todos. Amém. Amém, irmão. Tem um Glória a Deus. versículo. Eu queria só ler um versículo para ficar mais claro a questão. Eu creio que tem duas coisas. A questão da obediência e a questão da vontade. Você vai ter obediência ao quê? Tem que conhecer a vontade, né? Então, Jesus conhecia bem essa vontade. Mas em João 4:34, eu queria usar esse versículo, acho que vai ficar mais claro todo esse assunto. Será que alguém pode ler, fazendo favor? Pode ser várias versões, eu acho que as várias versões vão deixar mais claro aí nesse assunto. Que existe a vontade aqui também, né? João, versículo? capítulo 4, versículo 34. Sim. João? Que João tempos 4, todos 34. contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos? Não, João 4:34. João 4, perdão, eu Diz fui assim: errado. 4, então 24. Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Amém. O que vocês entendem desse versículo? Já fala a tua versão Fala de logo. vontade, né? É a vontade do Pai. Fazer a vontade do Fala Pai. a De tua vontade. Isso. Fala a tua versão, Carlos. Fala logo Aí você na minha mesmo. versão fala assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A pergunta é assim: essa vontade é comida para Jesus. O Amém. que impulsionou ele para ir até a cruz? Porque tem Sim. que ter até alguma coisa, porque ele falou muito claro a questão na humanidade dele. Claro que ele era perfeito, né? Não tinha elemento de insubmissão no ser dele, né? Agora, o que impulsionou até o final ir? Porque ele sabia que tinha sofrer. E quando fez aquela oração, a gente sabe que ele sofreu um monte quando fez aquela oração. E o suor dele era totalmente diferente. Agora, está falando que a vontade do Pai é a comida. Ou seja, o que é comida para mim? A comida é alguma coisa que nutre, Alimento. sustenta. Se eu não sou sustentado pela vontade do Pai, como a minha nutrição, como o meu elemento de força, poder para chegar até o final, não tem como chegar, irmãos. Verdade. Jesus então tomou a vontade do Pai como se fosse a comida dele, como uma coisa que estava impulsionando ele para fazer até o final, a força motriz dele para ele renunciar à vontade própria, porque ele falou sua vontade própria, e tomar só a vontade do Pai, era a vontade do Pai. Não sei se os irmãos Então, entendem o que eu quero dizer. isso, então agora descarta aquele comentário que o Victor tinha falado, que outro pregador falou, né? Que esse cálice era o abandono de Deus. Não era, porque se fosse abandono, Jesus não chegaria lá. O Pai estava com ele e fazer a vontade do Pai era o alimento dele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus amado. Amém. 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 Vai ser maravilhoso, irmão. O irmão está E tem com a ceia do Senhor mais, ali na mesa ali. mais Oh, Romanos 12:2, o Vitor, só um pouquinho, desculpa. Romanos 12:2, você pode ler para poder só colocar a chave no que eu queria falar, por favor? Tá. Romanos 12:2. 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas aí, nesse assunto, está a questão da renovação da mente.
Sim, irmão. Como que você vai entender com sua mente natural aquilo que Jesus passou? Claro que Jesus tinha, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, a mente renovada, não tinha problema com isso. Mas para quanto a mim e quanto eu, para poder experimentar a perfeita, boa vontade de Deus, eu preciso de ter uma mente renovada. Se eu vou entender com a mente antiga, irmãos, é bem difícil entender por que que Jesus passou tudo isso aí. E Sim. bem que os irmãos falou, como é que você vai se aproximar ao cálice e ao pão se você não tiver essa compreensão clara do porquê que Jesus fez tudo isso aí? No velho homem, irmão, você não vai experimentar uma boa comunhão na mesa do Senhor se você não tiver uma mente renovada. Não só na compreensão lógica e teológica do que a gente está falando. Estou falando de uma verdade, assim como Paulo falou, por exemplo, ele usou aquela expressão, e sabemos que. Ele usou várias vezes essas expressões. Por exemplo, ele fala assim: sabemos que todas as coisas ajudam para bem. Sabemos que o nosso velho homem, tem vários versículos. Isso está mostrando um fato real. Existe um fato no universo que eu simplesmente eu tenho que crer, aceitar, receber. E isso, como os irmãos estavam falando, faz com que eu possa me unir com aquela realidade. É pela fé. Aconteceu. Para Deus já aconteceu aquilo. Mas, por outro lado, eu preciso de ter uma mente renovada para poder experimentar aquela vontade de Deus e desfrutar. Aliás, irmãos, a mesa do Senhor não é para chorar. Podemos até chorar, sim, mas não é para chorar. É para fazer festa, para ficar alegre demais, pulando de alegria. Esse pulo não é porque alguém promocionou pulos na igreja, né? Não estou falando disso, né? Eu estou falando de pulo de alegria no coração, no Amém. teu interior, de agradecimento para Deus, tudo que Ele fez. Então, esse conhecimento correto, não simplesmente teológico, é um conhecimento de uma mente renovada. Amém. E isso faz com que você possa estar, como chama? Estar não só emocionado, mas, poxa vida, muito, muito alegre, contente demais, né? O cálice de bênção que a gente recebe, irmão, não é uma porção pequena. A porção que perdemos em Adão, por causa da queda de Adão, nos alcançou. Mas agora em Cristo, nós fomos renovados totalmente. Isso, eu não sei se eu consigo expressar tudo o que eu quero dizer, mas assim, se a gente compreende isso com a mente renovada, é um outro assunto que quando você entende com a mente teológica, porque não é somente um fato, mas é uma realidade. Porque primeiro existe o fato, mas a questão, a segunda parte, existe uma realidade. A gente sabe que pela Bíblia é um fato, mas hoje também pelo Espírito é uma realidade para mim. Então a Amém. minha mente precisa ser renovada. Amém. Amém. Glória a Deus. A Lília pediu para ler um versículo para os irmãos, aí, para o irmão Mauri e demais. Capítulo 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? É cálice da salvação, cálice de bênção, irmãos. E eu lembrei de outro versículo em Salmo desse 116, versículo 3. Salmo 116, versículo 13. Tomarei o cálice da salvação. Irmãos, Amém. o Senhor bebeu o cálice de amargura. Mas nós, por causa desse que ele bebeu, desse cálice, agora o cálice que nós bebemos é de bênção, é de salvação. E como disse Amém. Carlos, preciso me alegrar na presença do Senhor e ter um coração de gratidão pelo que ele fez. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém, Maravilhoso. irmãos. Só um Aleluia. versículo para terminar a comunhão. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Morrido. morrido por nós, Amém. sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por eles salvos da Salvos ira. da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos Seremos salvos pela salvos sua pela sua vida. vida. E não apenas isso, irmãos, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem
recebemos agora a reconciliação. Amém. Aleluia pela Glória a nova aliança. Deus. Amém. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Graça e paz, irmãos. O Aleluia, Senhor graça esteja e paz, guardando irmão. todos os irmãos. Amém. Até amanhã, irmãos. Graças a Deus pela nova aliança, o cálice da nova Amém. aliança. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Aleluia. Nos alcançou Tchau, a tchau, todos, irmão. aqueles que Amém. creram. Amém. Tchau. Tchau, irmãos. Amém, Bom irmão. domingo para todos.